Você já se sentiu travado por causa de um problema? Aí você tentou resolver e não deu certo? Eu vou contar hoje uma história de uma pessoa hipotética, uma pessoa de faz de conta. Ela é uma pessoa muito estudiosa, super dedicada, estudou demais a vida toda, fez faculdade, tem pós-graduação, sempre foi muito estudiosa, muito empenhada nos estudos. Essa pessoa faz inglês há anos, acho que até mais do que décadas. E ela está sempre estudando inglês. Já fez até intercâmbio, 2 vezes. Pensa nisso, elabora essa pessoa aí na sua cabeça. Só que ela tem um problema para resolver. Ela morre de medo de falar inglês. Ela acha que não sabe falar. Ela tem um problema realmente na hora de falar inglês. Para ela, aquilo é algo praticamente impossível de ser feito, mesmo tendo estudado tanto. E isso é um baita potencial desperdiçado. Por quê? Se esse problema fosse resolvido, o que aconteceria na vida dessa pessoa? Ela poderia ter cargos melhores, tanto na empresa que ela trabalha, quanto procurar um emprego com um cargo melhor em outra empresa. Isso seria muito possível com um inglês fluente, digamos assim. Essa pessoa poderia ter uma carreira internacional, trabalhar numa empresa fora do país, isso seria totalmente possível com o inglês. Essa pessoa poderia assumir cargos de gestão, porque tendo o inglês fluente, permitindo com que ela troque informações, se comunique com pessoas de funções mais altas, ela pode atuar em cargos de gestão. E ela também pode, nas viagens a passeio, nas férias, se comunicar com segurança, se sentir bem ao se comunicar em inglês, sem problema nenhum. E o que acontece quando... O que pode estar acontecendo com essa pessoa? É muito provável que ela esteja com o loser mindset ativo. E como que a gente sabe isso? Tem alguns comportamentos que podem demonstrar o loser mindset ativo. Vamos pegar essa pessoa hipotética. Ela está sempre estudando. Ela acha que o problema é o idioma. Ela está o tempo todo estudando. Não que estudar seja ruim. Estudar é coisa maravilhosa, é muito importante a gente estar sempre estudando. Porém, ela acha que precisa estudar muito o idioma que ela estudou a vida toda, porém ela está travada e não consegue falar. Ela costuma dizer que não fala bem. Então, o jeito que ela fala sobre isso, como ela se expressa para o mundo sobre isso, é dizer que ela não fala bem, mesmo tendo estudado a vida toda. E ela fica chateada por isso. Você vê um próprio semblante da pessoa que ela fica chateada, aquilo machuca. Ela ter estudado tanto e não conseguir fazer, não desempenhar bem aquela função. E ela trava em toda oportunidade de falar inglês, mesmo tendo estudado a vida toda. E ela se menospreza quando toca no assunto. Ela fala que não fala bem, ela se menospreza mesmo, ela se coloca para baixo. Então são comportamentos de um loser mindset ativado para uma habilidade, uma competência que é o idioma inglês. Esse é o exemplo. Quais são as consequências no estado emocional dessa pessoa? Deixa ela totalmente insegura. Ela se sente muito insegura com relação a isso. Ela não confia no que ela sabe. Ela, mesmo tendo estudado a vida toda, não confia naquilo que ela sabe. Parece que não está guardado na memória dela. E ela se sente incapaz. Ela se sente incompetente em relação àquilo. E quais são os resultados relacionados a isso? Que resultados que ela tem ou que ela deixa de ter por essa trava, por ela não conseguir falar o idioma que ela estudou tanto? Ela fica chateada porque não cresce na carreira. Ela poderia estar ganhando em dólar, mas
não faz isso. Poderia estar trabalhando em outro país, mas ela não consegue porque está travada no idioma. Não consegue deslanchar, mesmo tendo estudado por tantos anos. E o que acontece? Por que uma pessoa, como esse exemplo que eu estou dando, por que isso acontece, né? Então todos nós temos uma programação. É uma versão, uma mentalidade que está atual na nossa cabeça. É o sistema operacional que está rodando na nossa mente. E esse sistema operacional é onde roda os aplicativos. Então pense que, por exemplo, aprender um idioma, o idioma inglês, nesse caso, desse exemplo, é como se eu estivesse instalando um aplicativo do idioma inglês. E essa versão que roda na nossa mente controla a nossa vida. Então a nossa mentalidade é o que controla a nossa vida. Controla os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções e os comportamentos. E os comportamentos levam aos resultados que a gente tem. Então, conforme a gente deixa a nossa programação rodando, a gente vai ter a nossa vida controlada por tudo isso. E a versão atual dessa pessoa não consegue resolver esse problema. Do jeito que está agora, o sistema operacional da pessoa não consegue resolver esse problema. Porque se não conseguiu até agora, depois de décadas estudando o idioma, não vai conseguir. Essa versão de mindset, de mentalidade, a versão atual da programação da pessoa, vamos chamar de sistema operacional, como o Android, por exemplo, ou o iOS, para quem tem iPhone, ela não está atualizada para aquela habilidade, para aquela competência, para aquele aplicativo, digamos. E o problema ele não vai ser resolvido aprendendo mais ou melhorando o inglês. Não vai ser essa a sacada. Não vai ser aprendendo mais inglês. É a mesma coisa de você pegar o aplicativo e ficar instalando um novo, mas o sistema operacional não está compatível com aquele aplicativo. Precisa de outra versão do sistema operacional para encontrar a solução definitiva. Não adianta ficar só no aplicativo. E o que deixou ela ficar assim? Pensa que o sistema educacional, vamos pensar no sistema, eu chamo de sistema, o sistema educacional, ideologias, culturas, até às vezes família, a nossa família com base na cultura do país que a gente vive. Mas vamos pensar no sistema educacional. Disse para essa pessoa que ela precisa aprender inglês. Aprender inglês é fundamental. Só que não disse para ela que se ela não tiver o mindset certo ativado, pode aprender inglês a vida toda, gastar anos e rios de dinheiro aprendendo inglês, que não vai se dar bem com o idioma. Não vai conseguir falar, não vai deslanchar no idioma. Pode aprender o inglês. Vai aprendendo inglês aí, mas sem o mindset certo, não vai conseguir deslanchar. Não vai adiantar nada. E o que precisa acontecer? Precisa desativar esse loser mindset, a mentalidade de perdedor. E ativar o solver mindset, a mentalidade de resolver problemas. É isso que é necessário para conseguir resolver esse problema. E para isso precisa identificar o problema certo, que está dentro da programação, do sistema operacional, da mentalidade. E o problema certo a ser identificado não é aprender inglês, aprender mais inglês. E como que você tem o Solver Mindset ativado? É como fazer uma atualização da versão do sistema operacional, né? E essa nova versão tem o poder de causar uma verdadeira transformação na vida da pessoa. Porque agora o aplicativo em inglês vai rodar direitinho, vai funcionar direito. Você atualizou o sistema operacional e o aplicativo está compatível. Agora vai conseguir. E eu gosto de falar muito sobre o Solver Mindset. O meu perfil agora está encabeçado nesse movimento de Solver Mindset, a mentalidade de solucionador, de resolvedor de problemas, de resolver problemas.
E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque eu ativei o Solver Mindset em várias áreas da minha vida. Quais foram as áreas que eu consegui fazer isso? O meu comportamento alimentar desde 2020 foi a primeira coisa. As áreas relacionadas à profissão e carreira, relacionamentos com as pessoas, com meu marido, com a minha mãe, com pessoas da família, amigos, pessoas de fora, pessoas que me seguem também em várias plataformas. A área financeira, o mindset alterou com relação a isso. O autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento foi uma das áreas mais fortes. E a minha autoimagem. Mudei muito a mentalidade sobre como eu me enxergo. E quais foram os exemplos de soluções que aconteceram, por exemplo, na minha vida? Eu mudei lá o meu comportamento alimentar desde 2020, depois de décadas tentando fazer isso. Eu tenho hoje 41 anos, eu tinha 37 em 2020, foi quando eu consegui fazer essa mudança. Eu troquei realmente a mentalidade, eu ativei o Solver Mindset para aquela área da minha vida. Não para todas, só para aquela. Como se eu tivesse atualizado parte do meu sistema operacional e o aplicativo de alimentação saudável conseguiu ser instalado. E eu consegui desatualizar, desinstalar o aplicativo de alimentação junk food e eu parei de comer doces, por exemplo, com açúcar adicionado. Eu consegui me livrar totalmente deles da minha vida, né? Como se eu desinstalasse mesmo aquele aplicativo. E tá rodando agora o aplicativo de alimentação saudável. E depois de algum tempo eu comecei a perceber que alguns aplicativos não estavam funcionando direito. Outras áreas da vida ainda tinham muitos problemas. E eu percebi que eu não tinha o mindset, o Solver Mindset ativo para isso. Eu demorei a entender até essa jogada de Solver Mindset e de Loser Mindset. Eu tinha o Loser Mindset ativo para outras áreas, mesmo eu tendo o Solver ativo para comportamento alimentar. E o que aconteceu depois de um tempo, esse ano praticamente? Eu comecei a ativar o Solver Mindset para as outras áreas e eu parei de focar nos problemas. Eu focava, os problemas ficavam gigantescos. Quanto mais eu dava atenção para eles cresciam. Era como se eu estivesse regando e dando fertilizante. Eu estava o tempo todo alimentando os problemas e eles cresciam bem bonitinhos, sabe? Bonitinhos nada, horríveis. E eu parei de focar neles. E eu comecei a enxergar as oportunidades, as soluções, eu foquei nas soluções. Com isso eu consegui construir a minha autoconfiança, que praticamente era zero, não existia. Era autoconfiança. Quando você só vê problemas e você é barrada pelos problemas, você não consegue sentir que você tem capacidade de enfrentar esses problemas. E aí a sua confiança vai pro beleléu. Então eu consegui construir essa autoconfiança e decidi adotar o estilo de vida Solver, com foco total em soluções. Parar de olhar só para os problemas e focar nas soluções. E com isso, tudo isso aconteceu não foi do nada. Não foi um estalo e de repente apertei um botão e consegui fazer essa mudança. É um processo, é uma jornada de descoberta, de autodesenvolvimento. E para isso eu usei uma caixa de ferramentas. Várias ferramentas que eu fui aos poucos utilizando, aplicando para resolver cada tipo de problema. Eu fui compartimentando, eu fui acumulando numa caixa de ferramentas. Hoje eu tenho várias dessas ferramentas, eu anotei todas, eu marquei todas as ferramentas que eu já utilizei e que eu utilizo diariamente, eu deixo elas registradas para usar novamente, ter uma referência sobre elas. Eu falo que é a minha caixa de ferramentas. Eu acho que eu tenho mais de 100, muitas ferramentas.
Às vezes um problema você usa algumas, num outro problema você usa algumas dessa e outras, e aí você pode ir solucionando pequenas coisas da sua vida com alguma ferramentinha aqui, outra ali. São muitas sacadinhas, muitas soluções, e isso eu fui acumulando vendo podcasts, lendo livros, fazendo várias coisas que me deram todo esse repertório, que me capacitaram a usar aquilo pra mim, né? Pegar aquilo pra mim e aplicar na minha vida. E eu sou muito curiosa, então eu saí investigando, vendo esse tipo de coisa. E com isso, eu agora aplico todas essas ferramentas nas soluções e uso para cada tipo de problema. Agora imagina, e pensa num mundo, a gente tem muitas pessoas que são vitimistas, que têm uma mentalidade escassa, que só veem problemas. Imagina que o mundo fosse só de solvers. Várias pessoas que estão focadas em resolver seus próprios problemas, estão independentes do sistema, que quer controlar elas, que quer mantê-las dependentes, porque pessoas independentes não são interessantes para o sistema, para o governo, para o sistema educacional, para todas essas grandes entidades, instituições que são responsáveis por nos manter numa cegueira, digamos assim, nos manter com o software, com o sistema operacional desatualizado, para que eles consigam controlar a gente. Então, imagine um mundo cheio de solvers, cheio de pessoas solvers, que conseguem resolver os seus próprios problemas. E elas também conseguem resolver os problemas de outras pessoas, não só os delas. Porque quando a gente começa a resolver os nossos problemas, a gente tem solução para um problema parecido da outra pessoa. E essas pessoas têm liberdade, elas não dependem mais do sistema, o sistema não tem controle sobre elas. É como se a gente tivesse aquela marionete cheia de fiozinhos, você cortou aqueles fios, agora você está solto, você está livre, independente do sistema. E essas pessoas exploram todo o seu potencial. A gente tem um potencial gigantesco que a gente não explora. E a gente poderia estar explorando todo esse potencial, estar entregando esse potencial para o mundo, resolvendo problemas de várias pessoas, resolvendo problemas do mundo, e a gente não usa. A gente está travado com o loser mindset ativado e aquilo está causando mais problemas na nossa vida. Imagine um mundo de solvers, sem esses problemas, com o potencial sendo ativado. E essas pessoas conseguem alcançar os resultados que pareciam impossíveis antes. Eram coisas que elas imaginavam, porém elas achavam que, nossa, nunca vou conseguir. E agora elas conseguem. E enfim, elas conseguem realizar os seus melhores sonhos. Não só aqueles pequenos sonhos, mas os maiores, todos aqueles que são possíveis e imagináveis, né? E eu quero ajudar essas pessoas, eu quero estar perto dessas pessoas, eu quero aglomerar essas pessoas, eu quero reunir essas pessoas. E para isso, eu estou criando a comunidade Solvers. E dentro dessa comunidade, a gente vai ativar e manter ativado o Solver Mindset. As pessoas vão ser capazes de resolver os problemas que mais geram impacto nas vidas delas. Então, todos os problemas, a gente tem problema o tempo todo, né? Vai falar que quem não tem problema é quem não está vivo. Porque todos nós temos problemas, sejam pequenininhos, sejam enormes, mas a gente sempre tem problema. E essas pessoas, os solvers, conseguem resolver os seus problemas e acabam ajudando a resolver o de outras pessoas. Eu quero aglomerar essas pessoas num lugar só, numa comunidade. Vou criar essa comunidade solver. E nessa comunidade, o que a gente vai ter? Então, é uma mentoria em grupo a cada 15 dias. Então, reuniões quinzenais, no Zoom ou no Google Meet, para a gente trocar ideias, onde a gente vai aplicar essas ferramentas, esse monte de ferramentas, na solução de problemas. Então, a gente vai trazer os problemas para a mesa e nós vamos trabalhar os problemas ali usando as ferramentas, mostrando
as ferramentas. Não adianta ficar apresentando só ferramenta aleatória. Ah, eu tenho 100. Mas se eu não tiver um problema para usar ela, a gente nem aprende a usar aquela ferramenta. Então a melhor coisa é aplicar as ferramentas num problema real. E além disso, tem uma comunidade entre as pessoas. As pessoas vão formar a comunidade, né? Trocar experiências, como que cada um está resolvendo os seus problemas, quais as ferramentas que eles estão usando. Vocês podem criar as suas ferramentas e a gente acumulando nessa caixa de ferramentas. Como que essas pessoas estão transformando as suas vidas e como que essas pessoas estão inspirando as pessoas à sua volta. Esse modo de vida solver, essa inspiração solver de solucionadores que vai... Eu acredito que isso tem potencial de mudar vidas, até um país, quem sabe um mundo. Quem sabe se a gente não engrena um movimento global. Isso seria fantástico, imagina, pessoas com esse estilo de vida pensando em soluções. E para quem estiver interessado, eu vou deixar um formulário de acesso a um grupo de avisos no WhatsApp. E lá eu vou mandar todos os avisos, todas as novidades. Ainda não tem essa comunidade, eu estou começando a criar, ainda está na fase das ideias. Mas eu quero falar sobre, então eu estou criando pelo menos um grupo de avisos no WhatsApp e eu deixei o grupo no link da bio. Para quem quiser se cadastrar, para ter acesso às informações, os avisos sobre essa comunidade, eu estou deixando lá no link da bio. Em algumas plataformas vai ficar na descrição do vídeo. E agora, só para finalizar, não esquece... Essa live solver acontece de segunda a sexta, às 18 horas, no perfil @gigilizando, aqui no Instagram, ou eu tô aqui gravando pelo Instagram, né? Mas se você estiver vendo em outra plataforma, saiba que às 18 horas de segunda a sexta, no Instagram, perfil @gigilizando. Não esquece, vem participar ao vivo e até a próxima. Valeu!